No começo, não havia nada, mas há quase 14 bilhões de anos atrás, o universo emergiu de um único ponto. De acordo com essa teoria, esse ponto, conhecido como singularidade, teria sido infinitamente denso. A partir desta singularidade, todo o universo se expandiu, eventualmente esfriando o suficiente para formar estrelas, galáxias e planetas. E um pouco depois do Big Bang, a nossa galáxia, a Via Láctea, se formou. E dentro dela, estrelas, planetas, buracos negros e vários corpos celestes começaram a se formar. E em meio a todos eles, nosso famoso sistema solar estava se desenvolvendo em uma grande nuvem de gás e poeira, conhecida como a nebulosa solar. E é aqui que tudo começa. Nos últimos 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, nossa Terra não existia ainda. Havia apenas um próton recém-formado Sol e um anel de gás e poeira. Uma visão incrivelmente bonita. No centro, o Sol varreu elementos menores como hidrogênio e hélio para mais longe. Esses elementos acabaram formando os planetas gasosos ao longo de milhões de anos, enquanto elementos mais pesados formaram planetas conhecidos como rochosos. Avançando rápido um pouco à frente, 4 bilhões e 540 milhões de anos atrás, nosso planeta foi formado e estava muito longe de ser habitável. As condições na Terra eram realmente infernais, e em vez das paisagens habituais, lá era um mar de fogo de rocha derretida. Eram elementos radioativos ao redor e a temperatura da superfície atingia 4.700 graus Celsius. E em vez de oxigênio, havia dióxido de carbono, nitrogênio e enxofre. E em vez de terra firme, oceanos magmáticos somam-se a isso a constantes bombardeios de grandes asteroides. E você obtém uma imagem que é mais como o fim da Terra do que o seu início. No final da Era Radiano, a Terra ainda estava em seu estágio final de bombardeio. As temperaturas são extremamente quentes, com atividades vulcânicas frequentes e ambientes infernais. A atmosfera é nebular, possivelmente oceanos primitivos ou corpos de água líquida. Depois de vários milhões de anos, como resultado de uma colisão com um planeta jovem chamado Theia, a Lua foi gradualmente formada. Além disso, há razões para acreditar que essas colisões podem ter desencadeado os blocos de construções químicos para a vida DNA. Eventualmente, o clima na Terra tornou-se mais estável. Estudos indicam que a Terra começou a arrefecer o vapor de água e condensou-se para formar oceanos. E a Terra arrefeceu o suficiente para criar um continente. Valbara tornou-se o primeiro supercontinente. Os organismos fotossintéticos da Terra apareceram entre 3,2 a 2,4 mil milhões de anos e começaram a enriquecer a atmosfera com organismos unicelulares de oxigênio. Eles consumiam a energia do Sol como um produto residual. Esta cianobactéria acabou por encher os oceanos e a atmosfera com oxigênio. A Terra agora tinha uma atmosfera oxigenada para a nova vida florescer. Porém, o oxigênio era tóxico para essas bactérias. Muita vida na Terra provavelmente desapareceu à medida que os níveis rosa e o que é conhecido como a catástrofe de oxigênio aumentaram, até que essas formas resistentes à extinção sobreviveram e prosperaram. E algumas desenvolveram a capacidade de usar oxigênio para aumentar seu metabolismo e obter mais energia. O mesmo alimento nesta época, o metano, era mais abundante na atmosfera. Uma coisa que o metano fez muito bem foi reter o calor na atmosfera. É um dos gases com efeito estufa mais eficientes para isso. Quando o oxigênio combinou com o metano, produziu dióxido de carbono de repente. O efeito estufa não era tão forte.
Como resultado, todo o planeta congelou e deu origem à Era Terra Bola de Neve. Nos próximos 300 milhões de anos, enquanto o oxigênio enchia a atmosfera, a camada de ozônio da Terra engrossou. Antes da presença de uma camada de ozônio, a vida era restrita a águas rasas. Isso porque a água protegia da radiação nociva, onde a vida existia eventualmente. Uma camada de ozônio mais espessa permitiu que a vida se diversificasse em Terra. 541 milhões de anos atrás, invertebrados originaram-se nos oceanos, e a vida tornou-se mais diversificada a partir daí. E então veio a Era dos Peixes. Surgiram milhares de espécies de peixes. As plantas e os fungos foram os primeiros a aventurar-se fora d'água, obrigando-os a adaptar-se às novas condições em terrenos secos. Alguns peixes permaneceram próximos à terra e gradualmente se adaptou à vida lá, desenvolvendo simultaneamente pulmões. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a fazer a ferramenta de movimento e a transição para a vida em terra. Isso beneficiou essas criaturas, porque não havia predadores para começar, e a comida era abundante. E isso foi o início da Era dos Anfíbios. Então, 250 milhões de anos atrás, foi a extinção do Permiano, o que causou a extinção de 95% de todas as espécies vivas. Quando o clima da Terra se tornou mais quente, as florestas tropicais mais secas desmoronaram, desencadeando a Era dos Répteis. Os répteis evoluíram para as condições de terra seca. Eles também ganharam uma vantagem ecológica única. A notável Pangeia existia como um supercontinente nesta área. Os dinossauros viviam em um supercontinente. Placas tectônicas, mecanismo digno que eventualmente separou continentes. Não se esqueça que os dinossauros existiram por 160 milhões de anos. Então, a deriva continental gradualmente afastou os dinossauros. Entre os pés dos dinossauros, pequenos animais correm sobre o impacto de um asteroide, e a idade dos mamíferos começa. Essa evolução de mamíferos e aves acelerou após a extinção dos dinossauros há cerca de 65 milhões de anos atrás, quando um asteroide de 9,6 quilômetros atingiu a Terra ao largo da península de Yucatán, no México, e ejetou grandes quantidades de material particulado e vapor de ar que obstruiu a luz solar, impossibilitando a fotossíntese em 75% de toda a vida. Depois de muito tempo, os primeiros mamíferos verdadeiros evoluíram nas sombras dos dinossauros, e outros grandes minérios de arcos quando os dinossauros vagavam pela Terra. Os mamíferos eram muito pequenos e provavelmente eram noturnos para escapar da predação. E como os dinossauros foram extintos, os mamíferos surgiram como os maiores animais terrestres. O tempo em que as criaturas como ambussuletos foram para os oceanos foi o suficiente para evoluir para baleias, enquanto algumas criaturas como primatas foram para as árvores. Então, apenas alguns milhões de anos atrás, acreditamos que a vida humana começou a evoluir. Cerca de 8 a 4 milhões de anos atrás, de acordo com os cientistas, uma importante divisão ocorre. Os ancestrais dos macacos modernos começaram a se separar de nossos ancestrais, cada um seguindo seu próprio caminho evolutivo. Então, cerca de 4 milhões de anos atrás, o clima no planeta mais uma vez mudou. Claro que isso não aconteceu imediatamente, mas foi o clima que fez a floresta densa para a savana. De acordo com a teoria, é isso que fez nossos ancestrais distantes descerem das árvores, levantar-se em linha reta e começar a procurar comida. Eles não eram as únicas espécies particulares que começou lutando pela sobrevivência. Muitos tentaram se adaptar às mudanças, mas no final, apenas os humanos tiveram sucesso na medida em que passou a inventar ferramentas à roda. 1.400.000 anos atrás, o Homo erectus começou a colonizar a Eurásia.
790 mil anos atrás, eles já sabiam como usar o fogo. O que a população da Terra era exatamente durante este período é bastante difícil de saber. E então, cerca de 300 mil anos atrás, o Homo sapiens apareceu junto com o raciocínio humano. Eles apareceram e começaram a povoar toda a Terra tão ativamente que eles ainda não podem parar. Cerca de 130 mil anos atrás, o número de nossos ancestrais variam de 100 a 300 mil indivíduos. Então, há 40 mil anos atrás, a expansão dos seres humanos racionais cobriram quase todo o planeta. Hoje, o mundo em que vivemos conta com mais de 7 bilhões de pessoas. E essa é a Terra que você conhece, com toda a vida prosperando. Mas não se sabe até quando isso vai durar. Bom galera, o vídeo fica por aqui. O que acharam da história da Terra? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Afinal não custa nada e ajuda bastante. Bom, até a próxima.